vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Olá pessoal, mais um momento de reflexão, mais um momento em que você vai tirar um tempinho para Deus, não é verdade? Para que você, juntamente comigo, você venha meditar um pouquinho na palavra de Deus. Não podemos esquecer que o melhor rei de Israel, Davi, ele disse que lâmpada para os seus pés era a palavra de Deus. Não é à toa que o reino dele foi o melhor reinado de todos os tempos. Todas as decisões que Davi tomava era pautado em cima da palavra de Deus, não é verdade? Então você que é jovem, você que é senhor, senhora, homem, mulher, católico, espírita, evangélico, não importa. Você crê que a Bíblia é um livro sagrado e ela é um manual de instrução para mim e para você? Então esse vídeo também é para você, tá bom? A mensagem de hoje, a reflexão de hoje, está lá no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Olha o que diz. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Conselho de Jesus, a ordem foi de Jesus: vamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como ele estava, no barco. E outros barcos também o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Olha só, muitas pessoas nesses 21 anos que eu tenho pregado o Evangelho, eu atendi milhares de pessoas. E muitas pessoas, eu me lembro, me recordo, de pessoas falarem assim: engraçado, que depois que eu comecei a obedecer a palavra de Deus, eu comecei a enfrentar tempestades que eu não enfrentava, problemas que eu também não enfrentava. Eu vou dizer para você uma coisa, isso é normal. Sabe por quê? Porque os seus inimigos espirituais, eles sabem que a partir do momento que você passa a obedecer à voz de Deus, às ordens de Deus, você vai vencer. Então Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. No meio da viagem, uma tempestade se levantou. Quer dizer, olha só o que diz aqui no versículo 37. Levantou-se um grande temporal de vento.
e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Quer dizer, os discípulos estavam naquela situação difícil porque eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. O barco já estava querendo afundar, porque estavam obedecendo Jesus. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o mal, ele trabalha com a pressão psicológica. Ele quer passar aquela impressão de que você, mesmo obedecendo a Deus, sua vida não está indo para melhor, não está subindo, não está melhorando, não está crescendo. E isso ele faz para que pessoas desistam, olhem para trás. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: você já viu Jesus, ou Deus, Espírito Santo, dar um conselho ruim para alguém? Você já viu Deus colocar uma pessoa numa furada e deixar a pessoa ser destruída? Nunca, jamais. Agora vamos ver o resultado disso aqui? Os discípulos, em uma situação difícil, quase não, correndo o risco de perderem a própria vida, porque estavam obedecendo Jesus. Vamos dar continuidade? Lá no versículo 38 diz assim: Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertado, repreendeu o vento e disse para o mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então Jesus lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vou dizer uma coisa para você. Jesus, quando pede os discípulos para entrarem no barco, ele fez de propósito. Ele sabia que aquela tempestade iria se levantar. Mas o que Jesus queria com isso? Que os discípulos amadurecessem, que os discípulos exercitassem a fé, que os discípulos usassem a fé, que os discípulos tivessem experiência com Ele, com Deus, com o poder de Deus. E é isso. Quando você passa por problemas, você passa por tempestades, obedecendo a palavra de Deus, essas tempestades, esses problemas, elas não vêm, ou eles não vêm contra você para te destruir, não. Você só é destruído se você não confiar em Deus, se você não usar a sua fé. Não é verdade? Jesus queria amadurecer os seus discípulos. Jesus queria fazê-los crescer. Muitas pessoas, pessoal, muita gente desistiram de buscar Deus, pararam de buscar a Deus e até duvidam que hoje Deus existe pelas tempestades que enfrentaram na vida e perderam. Mas perderam porque não chamaram por Jesus. Que bom que os discípulos pelo menos foram lá e acordou Jesus e pediu Jesus para ajudá-los, não é verdade? Tem gente que quando passa por um problema não ora, não busca, não vai à igreja, não faz nada, apenas murmura, duvida, se intimida e foge, não é verdade? Jesus levanta e diz: por que sois tímidos assim? O que Jesus queria? Queria que eles usassem a fé para repreender o vento, para repreender o mar. Então entra aí agora o seguinte: você já viu alguém conversar com o mar? Você já viu alguém conversar com o vento? O mar ouve alguma coisa? O vento ouve alguma coisa? Ouve. A Bíblia diz que quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, a Bíblia fala que o mar entendeu que ele tinha que se abrir. E Moisés tocou o cajado na água, não foi verdade? Jesus conversou com uma figueira. Ele falou para a figueira assim: olha, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira entendeu, e a figueira secou. Então, quando você passar por um problema, uma situação difícil, obedecendo a palavra de Deus, creia que esse problema não veio para a sua derrota. Não se esqueça também que Davi, ele foi Davi, um grande rei renomado por conta de Golias.
Um grande problema que apareceu para o povo de Israel. Davi só foi rei grande, poderoso como ele foi, famoso, porque ele enfrentou um grande problema chamado Golias. Então, você que tem orado conosco, você que tem lido a palavra de Deus conosco, tem obedecido e tem enfrentado tempestades, creia que Deus ele vai te dar o livramento. Agora, chame por ele. Os discípulos chamou por ele. Chame por ele e use a sua fé. Porque a fé que você tem, não importa se ela é grande, se ela é média ou se ela é pequena. O tamanho da fé não importa. Jesus falou assim, se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor semente que existe, não é verdade? Mas plantada se torna a maior das hortaliças. Se você clamar, se você usar a sua fé, as tempestades que você enfrenta servirá de experiência, de crescimento e com certeza você vai glorificar a Deus. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui. Gostaria de pedir você para se inscrever no nosso canal. Inscreva aí agora. Vai lá na palavrinha se inscrever. Deixa aí o seu joinha, seu like. Divulgue os nossos vídeos, porque a nossa única intenção é de propagar um evangelho puro, verdadeiro, sem fermento. 100% a palavra de Deus. E eu quero contar com você. Sua ajuda é muito importante. Tá bom? Deus abençoe você e até uma próxima.